Bom, já é boa tarde para todos, né? De início eu gostaria de apresentar nossas congratulações à USE Distrital do Santo Amaro, porque está promovendo um evento que é raro no movimento espírita: estudar as obras de Kardec. E isso é extremamente oportuno e necessário para o momento em que nós estamos vivendo. Sobre Allan Kardec, o legado de Allan Kardec, nós gostaríamos de enfatizar que ele, como o professor Rivail, foi um intelectual francês extremamente preparado para o momento, que ele soube aproveitar num período muito curto de tempo. Em aproximadamente 15 anos, ele conheceu o fenômeno das mesas girantes e falantes, e o interessante é que ele verificou que se tratava de um fenômeno autêntico. Em seguida, ele identificou que ali na realidade ocorriam manifestações de ordem espiritual, e na sequência e rapidamente ele absorveu o conteúdo que era objeto de toda aquela manifestação. E entrando em contato com médiuns depois e outros interessados, ele recebeu muitos cadernos, sobre manifestações espirituais, e a partir daí ele praticamente se desligou daqueles fenômenos de efeitos físicos e ele enfatizou o conteúdo. Então, em face a esse trabalho que ele executou, é que surgiu a ideia e a orientação, o estímulo espiritual para que ele escrevesse, e veio a lume o Livro dos Espíritos. Inicialmente com 501 perguntas e respostas, e que depois, na versão definitiva, chegou a 1019. É importante, então, que o conjunto dos livros de Allan Kardec, eles representam a base, o fundamento do Espiritismo. Então, a data de nascimento do Espiritismo é o 18 de abril de 1857. E Allan Kardec, ele observou, inclusive, e isso foi interessante, observações que ele recebia, e utilizou um pseudônimo de Allan Kardec, para que não fosse confundido com um nome bastante conhecido na área da educação e de política da educação dentro da França. Então, os livros dele representam a base. Portanto, Allan Kardec deu início ao Espiritismo. Mas o interessante é que em abril de 57 ele lança o Livro dos Espíritos. Poucos meses depois, em janeiro de 1858, ele passa a editar a Revista Espírita. E a Revista Espírita tem um fato que nós consideramos extremamente significativo. Eu desconheço até hoje alguma revista espírita que seja superior à Revista Espírita de Allan Kardec. E eu vou dizer por quê. Ela era inédita, não era repetição de mensagens, de falatórios daqui e da acolá. Mensalmente, ele lançava um exemplar da Revista Espírita com matérias de conteúdo dele, com mensagens espirituais que ele era, na verdade, testemunha na sociedade, pois que ele veio a fundar, e de outras partes do mundo. Mas ele fazia análise dos fatos que estavam acontecendo no mundo. Vejam, isso é inédito. Em termos de jornalismo, isso é muito importante. Então, é interessante que não eram meras transcrições, e isso mensalmente. Então, a Revista Espírita veio a ser o chamado balão de ensaio das demais obras de Kardec. Por quê? Todos os livros que ele publicou a partir de 1858, quer dizer, a única exceção foi o Livro dos Espíritos,
Anteriormente, ele publicou alguns artigos, alguns comentários na Revista Espírita. Ele foi amadurecendo ideias, foi submetendo essas ideias ao público. Então, vejo que isso é interessante, é inédito. Assim, Allan Kardec, se ele deu a base, o fundamento para o aparecimento do Espiritismo, com a Revista Espírita, ele deu início à imprensa espírita. Foi o primeiro veículo de informação espírita do mundo. Até então já existiam, sim, vários espiritualistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, mas assim, envolvendo questões mais de manifestações espirituais, ideias espiritualistas em geral. Mas espírita, propriamente dito, o marco pertence a Allan Kardec com o lançamento da Revista Espírita. Ainda no ano de 1858, Allan Kardec também manteve uma posição e gerou uma situação histórica, quando ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ocorreu em abril do ano de 1858. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, portanto, veio a ser o primeiro centro espírita do mundo. Então, vejam, Allan Kardec lança a doutrina, a base, a primeira imprensa espírita e o primeiro centro espírita do mundo. Essa sociedade, ela tinha uma característica que ele descreve, inclusive, em O Livro dos Médiuns, e transcreve aquilo que seria equivalente ao estatuto, né? Como nós chamamos entre nós. As pessoas, primeiramente, teriam que ter conhecimento de O Livro dos Espíritos para participarem das reuniões mediúnicas. E as reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas eram diferentes. E isso nós sentimos na leitura da Revista Espírita, e que depois Allan Kardec consolida em o livro Céu e Inferno, onde ele transcreve centenas de manifestações espirituais. Lembrando que naquela época não tinha gravador, né? Ou seja, devia existir taquígrafos ali, né? A bico de pena, registrando as manifestações. Ele estuda essas manifestações, ele procura saber quem eram os espíritos comunicantes, enquanto ser encarnado, e procurar também compreender a situação em que eles se encontravam no mundo espiritual. Então, com isso, essas publicações dessas mensagens na Revista Espírita, depois consolidadas em O Céu e o Inferno, houve também um marco histórico e inédito, porque Kardec foi o primeiro que fez estudo de casos sobre as manifestações espirituais. Então ele pesquisou quem era a pessoa que estava se manifestando agora por intermédio de um médium e por que estaria assim. E, em consequência disso, ele passa a criar a ideia da diferença de estados de alma. E ao falar de estados de alma, ele identifica várias situações ou condições espirituais. Então ele faz uma certa classificação, vamos assim dizer, de estados de alma que aparece de uma forma muito embrionária em O Livro dos Espíritos, mas depois ele detalha em O Céu e o Inferno. E essas mensagens, elas têm um valor muito grande para nós, não apenas do ponto de vista histórico, mas pelo conteúdo, pela realidade, né, das informações que os espíritos comunicantes estavam apresentando. Então, Allan Kardec foi também o pioneiro em fazer esse estudo sobre as manifestações espirituais. E o interessante é que ele, com a publicação dos livros e a publicação da Revista Espírita, e elas tinham uma ampla circulação. Naquela época, a França representava, na verdade, um ambiente assim de muito destaque no mundo e no continente europeu na questão do conhecimento das artes, do conhecimento literário, de uma forma geral.
Então, o que era escrito em francês se espalhava pelo mundo com grande rapidez, porque era a língua mais difundida, né, em termos internacionais. Nessas condições, os livros de Kardec, eles chegaram a ser traduzidos no século XIX para quase todos os idiomas falados na Europa. Então, e havia grupos espíritas também sendo fundados em todos esses países, inclusive aqui na América Latina e também na América do Norte, na América Central. E isso ele relatava na Revista Espírita. Ele chega a informar, inclusive, a estimativa de espíritas, a quantidade de espíritas, centros espíritas, transcrevia às vezes trechos de correspondências. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era então a referência, a base. Então, nós gostaríamos de destacar que ele começou a fazer reuniões no seu apartamento, não é? Que era um segundo andar dos fundos, né? Numa região bem próxima do centro de Paris e que nós chegamos a conhecer. Muito simples, equivalente assim, a uns 60 metros quadrados apenas. E lá ele fazia as suas reuniões às terças-feiras e recebia visitas de pessoas ilustres, né? Ligados a governos, ligados a ambientes militares e pessoas simples do povo. Então era uma referência e ele achou que deveria fundar então um centro, uma sociedade para que esse centro é que passasse a ser a referência. Por isso que ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nessas condições, ele sendo procurado na sociedade e por correspondência que era muito grande, a correspondência que ele mantinha com as pessoas que a ele se dirigiam, havia muito interesse pelas ideias espíritas e pelas obras que ele havia publicado. Então ele passa a receber convites, inclusive, para visitar o interior da França. Ele descreve isso num livro chamado Viagem Espírita, em 1862, mas elas prosseguiram. Ele fez viagens até o ano de 1866, que ele esteve visitando várias regiões da França e da Bélgica. E o interessante é que as viagens daquela época eram viagens complexas, difíceis, né? Embora a França já tivesse uma boa malha ferroviária, vejam bem, no século XIX já tinha uma boa malha ferroviária, mas eram trens que andavam no máximo a 40 km por hora. E vários locais onde não tinha trem, ele ia com um tipo de uma carruagem, né, que existia também na época, era utilizada, em outros locais até de barco, né? Então ele foi a várias regiões da França. E nessas regiões, eles marcavam as palestras de Kardec num ambiente público e convidavam as lideranças que estavam surgindo interessadas em espiritismo, curiosos, e ali ele fazia a palestra e atendia a perguntas e visitava os locais onde estavam acontecendo, então, as primeiras reuniões, a formação dos primeiros grupos espíritas no interior da França. E isso cresceu, foi florescente. Ele registra isso na Revista Espírita, no livro Viagem Espírita, em 1862. E nos diálogos, nós sentimos a importância dos comentários, das análises que Kardec faz, inclusive em função das perguntas que foram formuladas a ele. Então, com isso, com essas viagens, esse intercâmbio que ele mantinha, visitando grupos espíritas nascentes, fazendo palestras, mantendo correspondência e recebendo as visitas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele foi o criador do chamado Movimento Espírita. Então, esse é outro aspecto interessante na vida e obra de Allan Kardec. Então, é isso que é movimento espírita. É não ficar circunscrito na sede, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele fazer as visitas
não é? E receber visitas, mantendo intercâmbio e dando apoio a todos aqueles que o procuravam. Então, essas características são marcantes, são históricas, né, na vida do codificador Allan Kardec. Mas é interessante que Kardec era um intelectual, um pensador da época dele. E nessas condições ele interagia, né, com o meio cultural, com as condições da capital parisiense, que era, embora vivesse um regime de exceção do imperador Napoleão III, e embora fosse um regime de exceção, é interessante que os dois foram amigos, né? O imperador Napoleão III recebeu a primeira edição do Livro dos Espíritos logo após o seu lançamento, porque uma atriz e dramaturga francesa, George Sand, adquiriu, era amiga do imperador e ofereceu ao imperador. Em consequência, este, juntamente com a imperatriz Eugênia, convidaram várias vezes Kardec e esposa para dialogarem no Palácio das Tulherias sobre o Espiritismo, e se tornou simpatizante do Espiritismo. É essa a razão, inclusive, que foi fácil a legalização e a autorização da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque como era um regime de exceção, havia muitos cuidados, né, na publicação de obras e também na liberação de recintos para reuniões. Pois bem, essas condições também apareceram na imprensa, né, de Paris, fazendo resenhas de livros de Kardec, comentários de livros de Kardec, e o ambiente jornalístico de Paris era muito desenvolvido naquela época, e eles possuíam os chamados folhetins. Folhetins seria, eu diria, um caderno de cultura melhorado do que nós temos hoje no nosso país, porque era realmente de cultura, né, de análise de obras, de análise de teatro, né, e com várias resenhas. E aí surgiam também as resenhas sobre as obras de Allan Kardec. E tanto isso é interessante que no ano de 1865, um famoso dramaturgo francês, Théophile Gautier, escreveu um romance chamado O Espírita, aliás, e que foi levado ao teatro em Paris e depois em algumas capitais da Europa também, e com fundamento, né, nas ideias espíritas trazidas pelas obras de Kardec. E isso mereceu vários comentários ali na imprensa. E, embora Allan Kardec defendesse ideias que contrariavam a Igreja, e ele conviveu no período do Papa Pio IX, um dos mais conservadores e, entre aspas, obscuros papas dos últimos tempos, que exerceu o controle, né, do pensamento, combatendo tudo aquilo que fosse novidade ou que fosse novo no mundo, na área da ciência, na área das artes, na área da religião e etc. E promovendo a chamada excomunhão, ou favorecendo a colocação das obras espíritas no chamado Index Prohibitorum, né? Mas isso nunca atemorizou Allan Kardec. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês citaram aqui, ele é uma resposta à Igreja, especificamente no capítulo 15, quando fala fora da caridade não há salvação. Kardec estava, de uma forma incisiva, se antepondo e contrariando a posição da Igreja, que afirmava que fora da Igreja não há salvação. Então, é uma reação, sim, àquele impositivo do mundo católico daquela época. Então, essas são características muito interessantes, né, da proposta que foi desenvolvida por Allan Kardec. E é interessante, então, que ele traz a doutrina espírita, né, na base filosófica, com alguns fundamentos científicos e de aplicação moral.
E daí a ênfase que ele deu no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o ensino moral. Nessas condições, nós vamos prosseguindo numa análise da obra dele, quando surge o livro A Gênese. O livro A Gênese, lançado 6 de janeiro do ano de 1868, a Revista Espírita, no mês seguinte, ele publica uma mensagem do Espírito São Luís. E nessa mensagem, São Luís adianta a importância que seria o livro A Gênese, dizendo que era uma proposta inovadora de aproximação do conhecimento religioso com o conhecimento científico. O que era, na verdade, não aceito na época, nem pelo catolicismo e nem por algumas lideranças da área científica, que se acostumaram a reagir contra a imposição da Igreja, né, no final do século XVIII e no século XIX. E a Gênese faz exatamente isso. Então, ali em A Gênese, Allan Kardec ele tem também uma colocação inédita, mais uma vez, quando ele considera os conhecimentos científicos que eram contemporâneos a ele, de Darwin, Wallace, etc., sobre a evolução das espécies, e também os conhecimentos de arqueologia, e ele analisa a evolução do mundo, a evolução do homem, relacionando esses conhecimentos da época com o conhecimento que ele auria do mundo espiritual. E aí é interessante que ele faz a primeira analogia entre os ditos dias bíblicos com períodos arqueológicos. Foi a primeira publicação que faz isso. Então, cada dia bíblico representa bilhões, às vezes mais de 1 bilhão de anos, ou no mínimo milhões de anos, né, numa sequência natural de evolução. E ele faz essa classificação e essa analogia no livro A Gênese. O outro fato bastante interessante é que ele avança, né, com bastante destemor ao analisar os, entre aspas, milagres de Jesus em A Gênese, porque aí o Espiritismo se diferencia de todas as outras áreas religiosas vinculadas ao cristianismo, porque Allan Kardec não aceita o milagre. Milagre seria a derrogação das leis da natureza, o que é impossível. Então ele passa a analisar os milagres ditos de Jesus como fenômenos, manipulação de fenômenos da natureza que o homem não conhecia, que Jesus conhecia e os manipulava, e que nós estamos dando apenas o primeiro passo, né, numa creche de conhecimento de natureza espiritual e desses fenômenos todos. Mas ele, com bastante destemor, ele analisa isso. E outro fato interessante, ele não fecha a questão. Ele apresenta 2 ou 3 alternativas de explicações para cada um dos milagres. Isso é muito importante também. Então nós começamos a perceber o valor, né, de Allan Kardec como um intelectual inspirado e que aceita, inclusive, e analisando, obviamente, as informações espirituais que ele recebia. Nessas condições, nós vamos chegar num fato também que merece destaque, que são os últimos capítulos da Gênese, quando fala das predições e dos sinais dos tempos, que, aliás, é um subtítulo, né, de A Gênese. E ali, nós nos lembramos que, há pouco tempo atrás, nós vimos a mensagem de um companheiro espírita, dirigente, conhecido inclusive, que falou o seguinte: nós temos hoje muitos espíritas que estão fazendo mais predições do que os ciganos. Sabe por quê? Não leram a Gênese. Porque tudo que se fala de mundo em transição, período de transição e mudanças, não confere com as colocações básicas de Allan Kardec em A Gênese. Então nós precisamos estudar a obra, sim, de Allan Kardec.
Então, na obra de Allan Kardec, em A Gênese, falando do período de transição que nós estamos vivendo, ele diz simplesmente o seguinte: transformações físicas do globo são naturais, são cíclicas e são esperadas ao longo de um período longo de tempo. Então aí a gente tem que fazer o seguinte raciocínio: a única diferença é que agora, se nós acessarmos o celular, nós podemos saber o que está acontecendo na China e no Japão agora. E naquela época levava meses para uma notícia circular. Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX houve uma erupção no Pacífico e formou uma ilha. Surgiu uma ilha, não é? Hoje, se acontecer um fato desse, todo mundo vai ficar assustado, porque nós estamos vendo ao vivo o que está acontecendo. Mas são fenômenos naturais. Então, o nosso planeta, a Terra, é, entre aspas, um organismo vivo. Ela se movimenta em vários sentidos, não é só a rotação e não é só a translação em torno do Sol. Mudança de eixo, isso é natural, e toda hora está mudando, e a ciência está acompanhando quantos metros por dia, aliás, por ano, que altera esse polo. Então, são coisas naturais. Movimentação de placas e de continentes naturais, só que quando a movimentação é mais intensa, gera uma tensão, aí vem um terremoto. Mas isso faz parte, não é nada de vingança de Deus, não tem nada disso, é simplesmente um fenômeno físico. Allan Kardec comenta isso. Então, o que Allan Kardec comenta a mais? Que a principal transição e transformação é humana, é da humanidade. Então ele escreve isso no livro A Gênese. Nós vamos até ler aqui o trechinho, né, para ficar muito claro quando ele faz essa análise nesses capítulos do livro A Gênese. Ele diz o seguinte: a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, artes e ao bem-estar material. Ainda, olha o que ele escreveu, ainda lhes resta um imenso progresso a realizar, fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. É isso que falta no mundo, até hoje. É lógico que do século XIX para agora houve uma melhoria, sim, houve uma mudança, mas é o principal. Então a principal mudança ou transição nossa vai levar mais de século. Não é essa história de ficar colocando data aí, estão fazendo profecia cigana, como se diz. Não existe isso. Nada dá saltos na natureza. Então, mundo de regeneração, terceiro milênio, tudo bem, vamos analisar isso no ano 3000. Aí fica melhor, para a gente sentir a efetiva diferença. É esse o raciocínio que Allan Kardec desenvolve no livro A Gênese. Então, quando nós olhamos essas características, nós vamos ver que o perfil de Allan Kardec era de um homem sóbrio, sensato, muito inteligente, que tinha condições de fazer análise crítica de fatos, de informações, de teorias, etc., que tinha autonomia intelectual nessas condições, mas que estava vinculado, né, à inspiração do alto, do Espírito da Verdade. Então, é essa a ideia que nós percebemos de Allan Kardec. Então, o chamado legado de Allan Kardec é muito importante e significativo para nós. E esse ano, né, 2019, nós completamos 160 anos da publicação de um livro menor dele, que é o Espiritismo, que na verdade é um livrinho como se fosse uma introdução ao livro dos Espíritos ou ao conhecimento do Espiritismo.
e que ele tem mais ou menos um volume de 1/4 a 1/5 do Livro dos Espíritos. E também, em março, ocorreram 150 anos da desencarnação de Kardec. Então, é muito importante hoje, nós considerando, né, essas efemérides que nós estamos passando por elas, e considerando que Allan Kardec é a base do Espiritismo, que nós passemos a estudar as obras de Kardec nos centros espíritas, e de preferência sem apostilas, sem opiniões pessoais, analisando o livro, diretamente no livro. Sabe por quê? A ideia de apostila é dos anos 60, 70, que foi superado. A academia hoje não aceita isso. E tem muita gente que está 40, 50 anos atrasado no movimento espírita. Então, nós temos que valorizar o livro, porque a pessoa fica estudando por apostila, não vai saber localizar no livro, e não conhece o livro, não sabe manusear o livro. E a ideia do organizador da apostila, e não necessariamente do autor Allan Kardec. Então é importante nós realmente vivemos esse momento, não é? E de começarmos a valorizar mais as obras básicas da codificação dentro dos centros espíritas. E a USE lançou em 1975, e quando eu estava na presidência da FEB em 2014, foi finalmente, depois de muito tempo, aprovado no Conselho Federativo Nacional, a campanha Comece pelo Começo. Comece pelo começo é começar pelas obras de Allan Kardec. Então, nós deixamos aqui essas informações para a reflexão de todos vocês, e mais uma vez parabenizando, né, a USE Distrital de Santo Amaro pela realização desse evento. Obrigado.